Não desista do seu chamado. Você tem um chamado de Deus, não tem? Não desista dele, porque Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida. Hoje eu quero te ensinar 3 dicas para você cumprir o seu chamado. Está no ar o programa Dica Rápida. Eu sou o pastor Evani Vieira e hoje nós vamos aprender então como cumprir o chamado de Deus. Como não desistir daquilo que Deus tem para nós. Deus está querendo nos usar, Deus está querendo nos abençoar e às vezes a gente recua. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Depois dessas 3 dicas você vai cumprir o seu chamado. Vamos lá. Primeira dica, descubra o seu chamado. Você tem um chamado de Deus. Todo mundo tem. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo listando em Efésios 4:11, ele lista os 5 chamados de Deus. Vamos ver? Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses são 5 tipos de chamados de Deus. Todo mundo só tem um desses 5 aí. Tem gente que tem os 5, que é o chamado quíntuplo. Tem gente que tem só o chamado de profeta, tem gente que tem só o chamado de apóstolo, tem gente que tem só o chamado de mestre, de pastor, de evangelista. Então a gente tem que estudar esses 5 chamados para saber qual é o nosso chamado e o que a gente tem que fazer para poder agradar a Deus e cumprir o nosso chamado e ser feliz na terra, evidentemente. Você está entendendo como descobrir o chamado de Deus? Estudando esses 5 chamados. Nós temos cursos, nós temos livros, nós temos vídeos que falam também deste assunto. E após descobrir o seu chamado, não despreze o chamado de Deus. Porque tem gente que até sabe o seu chamado. Ah, pastor, meu chamado é de cantar, meu chamado é de visitar. Uma pessoa não visita, não canta, não faz nada. Desprezou o chamado de Deus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jonas, ele era profeta, que ele desprezou o chamado de Deus. Vamos ver o que aconteceu com ele? Jonas capítulo 1, versículo 3 e 4. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Tá vendo? O profeta Jonas foi chamado para pregar na cidade e ele não quis ir, sumiu. Tem muita gente que está sumindo, some da igreja, some da presença de Deus, não lê mais a Bíblia, não ora, não salva ninguém mais, não lidera a célula, não faz nada. Aí está vindo um vento para corrigir a pessoa. E esse vento pode ser tribulações, luta no lar, miséria, doenças. Não compensa desprezar o chamado de Deus. Não é inteligente isso. Segunda dica, saiba que o seu chamado é geográfico. Isso mesmo, tem um lugar certo de você servir a Deus. Não é você quem escolhe. Não é você quem escolhe a igreja para você congregar, o lugar para você morar. Você pode até escolher, não tem problema. Só que vai dar tudo errado. Tudo tem um lugar certo para você estar. A Bíblia conta também do profeta Elias, que ele estava no ribeiro de Querite. Ali o corvo trazia carne e pão para ele e ele bebia água do ribeiro. Daqui a pouco secou a água do ribeiro e o corvo não voltou mais para trazer o alimento para ele. Aí Deus falou com ele assim, seu tempo aqui acabou. Você tem que ir em Sarepta de Sidom. É lá que eu vou te alimentar. Então o chamado é geográfico. Então tem muita gente que está se dando mal porque insiste em morar num lugar que não é para morar. Insiste em congregar numa igreja que não é para congregar. Aí por isso que a vida fica desse jeito. O chamado fica morto. Você diz, eu tenho um chamado de Deus. Mas você não obedece ao lugar. Tem que obedecer ao lugar que Deus quer que você sirva a Ele. Por exemplo, há pessoas que foram chamadas para fazer visitas em presídios. Elas vão visitar hospitais. O que tem a ver? Deus falou presídio. É por isso que dá tudo errado. Vai no hospital, ninguém é curado. Vai no hospital, sai de lá doente. Porque Deus não te chamou para isso. Você tem que ver em que lugar Deus quer que você o sirva. Vamos em Atos 16:7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tá vendo? Tem hora que o Espírito de Jesus não permite que a gente sirva Ele em determinados lugares. Tem gente que acha que isso é bobeira. Ah, minha vida é minha. A vida não é sua, não. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é sua, não. Você entregou sua vida a Jesus, como é que a vida é sua? Sua vida é dele. É Ele que escolhe onde você tem que estar, com quem tem que estar e fazendo aquilo que Ele mandou. Aceite o chamado de Deus no lugar certo, senão sua vida não vai para frente. Terceira dica, não se assuste com as perseguições. Quando a pessoa está obedecendo o chamado de Deus, é normal que as pessoas nos persigam. Por quê? Você já viu a árvore que dá muito fruto? Os moleques vão lá e tacam um monte de pedra, até cair a manga, cair
a laranja, seja qual for a fruta, não é verdade? Mas se não tem fruta, os moleques não tacam pedra. Então, assim é conosco. Quando a gente começa a dar fruto, vem um monte de gente tentar eliminar o nosso fruto. Você lembra quando Abel começou a prosperar e o Caim, o irmão dele, matou ele? Não foi assim? O matou? Então, as pessoas nos perseguirem é normal. Você tem que ignorar isso. Entendeu? É normal do chamado. Por que a gente tem que ignorar? Porque o que Deus tem para fazer na vida da gente é muito grande. Aí você ficar olhando para a gente que te persegue. Igual nas redes sociais. Você pega, lança vídeos aqui, digamos, para 1000 pessoas. 990 gostam e 10 pessoas criticam. E daí as 10 pessoas? 990 gostaram. Eu tenho que ignorar essas 10. É como se eles não existissem. Você está entendendo? Então tem que manter o foco, porque o que Deus tem para mim é muito grande. Deus quer me usar. Deus quer que eu seja usado por Ele para salvar muitas pessoas. E depois que eu for usado por Deus, Deus vai me recompensar. Vai me recompensar com prosperidade, com bênçãos sentimentais. Então eu ficar olhando para o homem, para as dificuldades, para a perseguição, é uma burrice muito grande. Deus quer nos dar poder para vencer o mal, quer prosperar a vida da gente, e a gente fica aí, se as pessoas não gostam de mim, lá na igreja tem gente que não gosta de mim. Ah, meu Deus, está marcando muita touca. Você é um escolhido de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para você, mas você precisa cooperar. Tem que cumprir o chamado de Deus. É ordem de Deus você cumprir o chamado dele. Deus te fez para isso, para você desenrolar um desses chamados que a gente listou no começo do vídeo. Deus tem te chamado, né? E você? Tem obedecido ou tem recuado? Né? Qual é a sua resposta? Né? Você tem feito o que Deus mandou você fazer? Se tem feito, pode ficar tranquilo, porque no momento certo, Deus vai te encher do Espírito dele e vai te usar muito nessa terra. Se esse vídeo, como atender o chamado de Deus, te ajudou, por favor, compartilhe com a galera toda, para que mais pessoas também entrem no centro da vontade de Deus. E também deixe o seu like, tá? Para que você possa aí, nos ajudar ao vídeo nosso ser mais divulgado, tá? Um abraço forte, conta com a gente. Deus abençoe. A paz.